da aromaterapia dos óleos e falar um pouquinho assim rapidamente sobre a questão da aromaterapia no mundo, né? Ou em parte do mundo, assim, né? Não, pode passar mais à frente por isso. Vai. Aí. Então, assim, a gente assim como no Brasil, a aromaterapia é uma prática integrativa, que está na política nacional, como nós mostramos, que está na classificação brasileira de ocupações, na família de terapia complementar. Se subentende que os óleos essenciais são remédios, portanto não precisa prescrição do médico, mas precisa uma responsabilidade em manipulá-los, usá-los, né? Então é uma prática que a gente fala que ela é multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, tá? No Brasil. E aí nós temos aquelas abordagens que nós falamos no início, a abordagem natural das medicinas tradicionais e a abordagem farmacoquímica e a abordagem neurocientífica são as três mais fortes no Brasil. Tá? E nos Estados Unidos, tá, a aromaterapia é muito utilizada, apesar de ter indústrias muito fortes de óleos essenciais, né, e que movimenta milhões e milhões de dólares, mas ela é mais utilizada ainda no campo da psicologia e da psiquiatria, os chamados quadros emocionais. Tá? Na América do Sul, a realidade é muito semelhante ao Brasil. Tá? Se a gente vai Argentina, Uruguai, Paraguai, então são práticas integrativas, muito utilizadas com o pensamento da médico tradicional chinês ou indiano, também a neurociência e a farmacoquímica. Tá? Na França, ela é considerada uma prática médica. Tá? Prática médica. Então lá, por exemplo, passa pelo crivo do médico a questão de prescrição de óleos essenciais. Não é uma realidade em todo o território francês. Tá? Também tem na França, em alguns estados franceses, essa questão das terapias integrativas, né? A própria acupuntura é muito forte, mas do ponto de vista legal é compreendido como uma prática médica. Só que lá também tem essa discussão, prática médica convencional, prática médica tradicional milenar. Tá? Também tem essa discussão. Na Inglaterra, também vai numa linha semelhante à França, mas eles interpretam como uma proposta de terapia alternativa ou medicina alternativa. Tá? Depois eu vou fazer uma observação que eu acho importante sobre essa questão do termo alternativo. E na Ásia, né, ela está muito ligada à medicina tradicional chinesa, indiana, também à medicina tradicional japonesa. Mas há uma pesquisa e uma utilização muito forte hoje em dia na aplicação de cosmético, tá? E no tratamento de graves doenças. Tá? Isso é muito, muito interessante. Nós temos os óleos essenciais da aromaterapia, mas as práticas integrativas como um todo. Nós temos uma amiga que foi recentemente fazer uma residência na China, a professora Graziella, que é formada em enfermagem, é acupunturista, autora do livro Geoterapia, Argilas Medicinais, eu acho. Assim. E ela foi fazer uma residência lá e ela falou que ela ficou assim, muito impressionada porque tanto a medicina tradicional chinesa como as práticas integrativas, como nós chamamos aqui, eles utilizam doenças graves, como câncer. Ela assistiu muita coisa sobre infertilidade e impotência sexual, muita coisa, tratamento para infertilidade, para impotência sexual, para câncer, para diabetes, tá? Então eles têm um campo muito avançado, tá, para o uso dessas terapias realmente como tratamento de doenças graves. Né? Lógico, até pela tradição, né, da medicina tradicional chinesa, por 5 anos, os óleos essenciais vão na mesma linha, tá? E muita fabricação de cosméticos, tá, usando óleos essenciais,
e a utilização dos óleos essenciais também em outros medicamentos, vamos colocar assim, né, como fitoterápicos, tá? Então, eles são bem avançados nisso. E lógico que em praticamente toda a Ásia se tem essa noção que existe a medicina convencional, moderna, e a medicina tradicional. Tá? Eles trabalham com essas duas realidades. E tem um livro que não é novo, mas que vocês podem encontrar essas questões assim, com mais detalhes, tá? Sobre uma retrospectiva mundial, que é esse livro do Silva, né? Tudo sobre a aromaterapia, que não chega a ser tudo. O nome é bastante audacioso, é uma parte sobre a aromaterapia, tá? E que essa realidade, na verdade, ainda se mantém, tá? Pelo que tem no livro ali, pelo que a gente acompanha. Não, antes de passar, só a questão do termo alternativo, acho que é muito importante isso, essa reflexão. Nós temos um curso de formação em terapias integrativas e complementares. E vocês sabem que a coisa de mais ou menos 20 anos atrás, isso que nós chamamos de terapia integrativa e complementar se chamava terapia alternativa, tá? Ou medicina alternativa, ou medicinas alternativas, né? E por todo o movimento, que eu não vou fazer aqui uma retrospectiva, mas assim, houve todo um movimento para que o termo alternativo fosse abolido, tá? E do termo alternativo nós migramos para o termo complementar. É muito importante ter essa ideia, esse conhecimento do ponto de vista social e político, que é assim, quando nós defendíamos terapias alternativas, ou medicinas alternativas, nós estamos colocando como uma proposta de trabalho em saúde que ela diverge do convencional. Tá? Que ela diverge do convencional. O termo alternativo, ela vem de alternância, né? Então, a origem da palavra alternativo é outra coisa a fazer. Então, inclusive, não é correto falarmos tipo, a alternativa é uma outra possibilidade, porque a alternativa já é outra. Tá? Então, uma terapia alternativa significa outra forma de pensar a saúde que não a convencional. Tá? Divergente. E, portanto, é uma outra proposta política e social de saúde. E por conta da incomodação e da inquietação, principalmente da medicina, mas também de outras ciências da saúde, o termo alternativo começa a ser banido, né? Vai tendo uma pressão para que ele seja retirado, porque se nós educássemos a sociedade para o entendimento que você pode cuidar de uma forma ou de outra, quem sabe nos dias atuais, a maior parte da população estaria escolhendo outras formas de cuidado que não as convencionais. E então começou a haver todo um embate de classes profissionais dentro da academia, né, nas universidades, para que o termo alternativo começasse a ser banido. E a estratégia utilizada para que a sociedade fosse deixando de utilizar o termo alternativo, até mesmo os profissionais, foi que alternativo dava a ideia que não tinha ciência. Né? Entendeu? Sabe, alternativo. Até porque passou pelo movimento hippie da década de 60 e 70, né? Alternativo é essa coisa assim, meio oba-oba, né? Então não ficava legal, e as pessoas foram acreditando nisso e foram abolindo o termo alternativo, que na verdade era o termo mais adequado do que integrativo e complementar, do meu ponto de vista. E aí, qual foi a sacada das ciências da saúde para substituir o alternativo? Foi colocar complementar. Vocês percebem? Porque daí, o alternativo educava a população para entender que, olha, eu posso me cuidar assim ou dessa forma. Eu escolho. O complementar ficou assim, complementar do quê? Da proposta convencional de saúde. Você percebe? E aí, quando os próprios profissionais começaram a se dar conta disso, começou o movimento do Brasil, que daí vai resultar na política de 2006, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, chamada PNPICS. Aí os profissionais começam a correr atrás do prejuízo.
né? E não só profissionais, até, e a parte da sociedade que defende essa forma de ver a saúde de uma forma mais natural e integrativa. Daí ficou assim, o que nós vamos fazer para corrigir isso, né? Voltar ao alternativo não dava mais, o complementar foi mal aplicado, porque daí fica complementar, mas complementar o quê? A visão convencional, né? E inclusive a própria medicina tentando, a gente fala, tentando monopólio, ou tentando judicializar, fazer com que os terapeutas só pudessem trabalhar com a prescrição do médico. Ainda tem esse movimento no Brasil, tá? Então, não, os terapeutas podem existir, mas assim, quem manda o paciente para ele sou eu decido. É isso, né, doutor? Não tem essa necessidade, né? Todo mundo tem o seu sol, né, o seu espaço no mundo. Mas ainda tem essa tentativa. E aí houve um grupo no Brasil, a maior parte deles vinculado à professora doutora Madel Luiz, ou Madalena Luiz, que é a criadora do conceito de racionalidade médica, tá? Uma socióloga e filósofa, participou do nosso congresso recentemente, online, e a maior parte de pessoas formadas pela Madel em mestrado e doutorado na saúde começaram a fazer pesquisa e começaram então a trazer o termo integrativo, meio como uma correção, né, desse alternativo que se perdeu. E aí acabou ficando práticas integrativas e complementares. E aí a gente conseguiu fazer essa correção, que é assim, é uma prática integrativa, ou seja, é uma prática de cuidado de saúde que olha o todo, que olha o entrelaçamento biopsicossocioespiritual, ou seja, não é medicina convencional. E pode ser complementar a essa medicina. Mas veja, aí a gente conseguiu corrigir, pode ser complementar também. Né? Por isso, prática integrativa e complementar. Tá? Mas eu vou contar, pelo menos hoje, a historinha do prática, porque prática também é um termo que a gente tem que rever, tá? Porque o correto são ciências integrativas e complementares de saúde. Porque prática traz para a sociedade essa noção de que é um fazer sem saber. E que isso também foi estratégico, porque era para ser medicina integrativa e complementar, mas os médicos, não, medicina é só o que a gente faz, e aí empurra a prática, e foi aceito prática, e acabou entrando prática na política e não medicina. E, enfim, mas tem ainda hoje à tarde e amanhã, né? A gente vai contando essa história. Tá? Qual que era a história do índio? A do índio é o seguinte. Obrigado por lembrar. A do índio é a história da ciência que eu estava falando, né? De que quando a gente tenta provar pela ciência a eficácia de uma terapia e a gente não consegue pela ciência, a terapia continua tendo valor. O método científico é que tem que ser revisto. E aí tem uma passagem que é real, mas eu não vou lembrar esse nome de personagem, mas teve uma tribo indígena do Nordeste que a tribo ela não pega a doença da malária. E o pajé usava uma planta para tratar, né? Ou seja, não adoece, não morre, né, da malária. E o pajé utiliza uma planta. E nessa tribo, essa planta trata, então, a doença da malária. E alguns pesquisadores do Brasil, se eu não me engano, eu acho que é da Universidade de São Paulo, da USP, da Faculdade de Medicina, se eu não estou enganado, eles foram, então, pesquisar essa planta. E pesquisaram há alguns anos essa planta, e a conclusão foi que a planta não trata a malária. Essa foi a conclusão físico-química. A planta não tem ativos para tratar. E aí eles foram dar uma devolutiva para o pajé, para a tribo. Por que a planta não tratava? E apresentar os estudos e tal. E o pajé escutou e perguntou para eles assim, que daí é a questão do método científico que eu falo. Como foi feita a colheita da planta? Como foi feito o corte da planta? Foi cortada a planta. Ele não sabia que tem não. Foi cortado? Certo. E qual estação? Como estava o tempo? Eles não controlaram isso no método. Tá? E o pajé falou, é por isso. Porque o componente ativo que vocês querem só vai se apresentar em algumas situações. Como eu falei da chuva, né? Quando chove muito, as plantas
Algumas plantas, melhor, algumas exalam mais vapor e tal. E aí o responsável pela pesquisa perguntou para o pajé, certo, mas então, assim, quais são as melhores estações, como é o corte? Aí o pajé respondeu, não, a planta não funciona para a doença que você quer, você já tem a sua verdade. Nós vamos manter a nossa. E não ensinou, né? Lógico, até porque, eu comento sobre esse exemplo assim, porque não se ensina isso numa resposta assim, só vivenciando ali com o pajé. Né? Tem uma outra amiga nossa, a Rafaela, que era enfermeira, que trabalhou com medicina indígena, e ela falou que uma vez, porque vocês sabem que é muito difícil ter em tribo indígena infertilidade. Muito difícil. Existem relatos, mas normalmente não tem. E a Rafaela, essa amiga que é enfermeira, que estava fazendo um trabalho e acompanhando também uma pesquisa, uma tribo indígena aqui no nosso estado, foi perguntar para um dos pajés, né, porque o pajé falou que entre a tribo deles não tem infertilidade. Isso não acontece. E aí a Rafaela perguntou assim, por quê e tal, né? E ele falou assim, só tem uma forma de saber, é a mulher branca viver na aldeia. Né? Ter os mesmos hábitos, ou seja, né? Aí não vai ter infertilidade. Ou seja, uma resposta mostrando que a infertilidade estava ligada ao nosso modo de vida, não propriamente ao biológico de como ele funciona. E quem estuda a infertilidade sabe que a maior parte das vezes não há uma causa orgânica para a infertilidade. Isso é o que mais incomoda os médicos. Né? E nas tribos não tem, porque a relação deles com o alimento, com a natureza, é uma outra relação que não a nossa de branco. Né? Então essa está vendo indo, acabou não revelando, né? E essa pesquisa acabou não indo para frente, porque é isso, é a forma que você vai se relacionar com a planta. A planta é um ser vivo. Ela vai exalar as suas substâncias ativas num contexto específico, né? E ela não pode ser retirada desse contexto. Ou seja, quando você pega uma parte da planta para estudar e analisar ela quimicamente, não é mais a planta. É isso, esse entendimento que a bioquímica às vezes não consegue ter. Tá? Pode passar, Cristo? Pode passar. Vamos começar a falar um pouquinho sobre evidências, então, da aromaterapia dos óleos essenciais, para a gente começar a se acostumar assim, com as plantas, os óleos, começar a falar, até a gente ir migrando para como pensar tratamento com óleos essenciais. Tá? Então, vamos começar a trabalhar isso, essas coisas de evidências dos óleos essenciais e da aromaterapia. Bom, então, para início de conversa sobre isso, né? Vou dando continuidade ao exemplo já citado anteriormente. A primeira evidência dos óleos essenciais ou de aromaterapia, e quem sabe de qualquer prática integrativa, tá? É a prática, ou seja, são essas ferramentas sendo utilizadas como prática médica tradicional milenar, utilizada com eficácia em todos os continentes, e que resistiu à biomedicina convencional da doença. Essa é a primeira evidência que a aromaterapia dá certo. Queria chamar a atenção para vocês sobre isso. Ou seja, eu usar um óleo essencial, ou a planta, seja borrifando o vapor disso no ar, seja aplicando numa massagem, isso dá certo. Né? Tem evidências que isso é um tratamento de saúde, ou que isso cuida da saúde? Para início de conversa, é isso que nós estamos chamando de aromaterapia, uma prática médica tradicional milenar, já utilizada há 5.000, 8.000 anos antes de Cristo. Aqui eu fiz um apanhado rápido ali sobre a história da aromaterapia. Mas tem muitos relatos e muitos estudos narrando isso. Em todos os continentes. E vejam bem, sobreviveu à pressão da biomedicina da doença, que tentou acabar com todos os saberes tradicionais. Acabou com muita coisa. Então, se a gente só olha isso, a gente começa a ver que realmente a aromaterapia e diversas outras práticas integrativas
são muito eficazes, porque senão não sobrevive a esse movimento de aniquilamento. Né? Então nós tivemos todo um processo de industrialização, de construção dos medicamentos, né, da pressão corporativista médica, de todo um movimento chamado saúde que foi sendo criado, que foi aniquilando qualquer prática de cuidado que tinha esse conhecimento relacionado à natureza. E ainda está vivo. A ponto de que a própria indústria agora está investindo, como a questão da indústria dos óleos essenciais. Né? Tentando agora, então, transformar essa prática, que tem muita sabedoria e muita eficácia, na mesma lógica dos medicamentos alopáticos convencionais, como a gente falou no início, né, hoje pela manhã. Então, essa é a primeira evidência que isso dá resultado. Aquilo que não serve à sociedade não sobrevive 8.000 anos. A história dá conta de eliminar. Ainda mais porque nós passamos por guerra, então aniquilamento de saberes, né? Então, essa é a primeira grande evidência. Tá? E que também está ligado ali aos saberes populares, né? Como eu falei, as benzedoras, cuidadoras, enfim, pode passar. Depois nós temos, Depois nós temos, além disso, a questão do dado empírico, tá? Clínico, ou que eu também chamo de fenomenológico. Ou seja, você atende a pessoa e a pessoa fica melhor. O que aconteceu no sangue dela lá? Não sei, eu não sou químico. Mas ela fica melhor. Mas tem que buscar evidência científica, né? Aquela evidência cartesiana, química, física, biológica. Isso é muito importante para o biólogo, para o bioquímico. Não é o fundamento do terapeuta integrativo, tá? Como nós já falamos. Mas é eficaz, porque eu atendo e dá certo. Roberto, mas será que foi o óleo que você utilizou? Ou foi a abordagem que você fez? Ou seja, você não pode ter convencido a pessoa que o óleo iria fazer bem? Pouco importa para mim, eu quero é fazer o bem. Se o óleo foi o principal instrumento, ou foi a minha abordagem utilizando o óleo, isso para mim, como terapeuta, não tem importância. Isso pode ser importante para um pesquisador lá na academia. E que lá no papel dele isso vai ser relevante. No meu, como terapeuta, a pessoa precisa ficar melhor. Ela precisa encontrar o caminho dela. O caminho da felicidade, o caminho do bem-estar, o caminho da saúde, o caminho para vencer a crise. Vocês percebem? Então não é que a evidência científica bioquímica não tenha valor. Ela não é relevante na nossa atuação clínica. Ela tem o seu valor, mas não para a nossa prática. Ela tem valor para aquele bioquímico que está lá numa universidade fazendo pesquisa em química e que tem como missão achar essas respostas. Não é a nossa como terapeuta. Né? Então, às vezes, quando algumas pessoas perguntam, mas qual é o componente bioquímico que vai gerar essa resposta positiva que tu teve? Não sei, pesquise. Eu não estou nesse lugar que você está. Meu lugar é um lugar de cuidador. É um lugar de promover saúde. Então, veja que não é uma questão de confronto, é uma questão de estar situado. Quem você é e o que você faz. Então, é importante achar essas tais evidências bioquímicas? Mas não é o nosso habitat. Nosso papel é mais ou menos assim, o papel de um religioso não é mostrar onde está Deus. Quem sabe isso é o papel de um pesquisador em teologia que quer ter esse entendimento, né? A prova de onde está Deus. Para o religioso, o que interessa é utilizar a base teórica, o conhecimento sobre Deus para que a humanidade fique melhor. É uma lógica semelhante. Né? Porque são papéis distintos. Tá? Então, nós temos dados empíricos. E o mais importante é que já tem evidências suficientes, clínicas, que mostram que tudo aquilo que é crônico, as terapias integrativas dão melhor resultado. E tudo aquilo que é agudo, a medicina convencional dá mais resultado. Isso já é um consenso mundial.
quase um consenso mundial. Tá? Então, por exemplo, recentemente, também nosso congresso, falou o Nelson Felício de Barros, que é professor da Unicamp, que coordena lá um centro de estudo em sociologia da saúde, e ele também reforçou essa tese, de que práticas integrativas elas são eficazes para caso crônico. A medicina atual convencional e as suas ramificações, ou melhor, a biomedicina convencional, que daí não é só a atuação do médico, né? Elas são boas para casos agudos. Por exemplo, alguém aqui caiu, bateu com a cabeça e achou a crânio. Não adianta eu chegar com óleo essencial, não adianta eu querer fazer uma acupuntura. Ela tem que ir para o hospital, ela tem que fazer uma tomografia e, se preciso for, tem que entrar em cirurgia. Ponto final. A pessoa tem asma, diagnosticada com 10 anos de idade. Está com 30 anos ainda é asmática. Por quê? Porque foi tratado com essa medicina convencional, medicamentosa, que só alimentou a doença. Ela precisa de prática integrativa. Que agora, com 30 anos, fica difícil. Porque tem que começar lá com os 10 anos, quando foi diagnosticado. Mas é prática integrativa. Tudo aquilo que vai ter cronicidade, né, as terapias integrativas são mais eficazes. As pesquisas vêm mostrando isso. Né? Então, por exemplo, lá no IATAM nós temos casos assim, como o caso que a Cris relatou de manhã, que foi o distonia cervical. Distonia cervical é uma doença neurológica que a pessoa perde controle muscular. Então, esse paciente, ele era assim, ó. Isso aqui. O pescoço dele era grudado no ombro. Era aqui. Assim. Isso. Então ele andava assim. E ele levava o filho dele para fazer fonoaudiologia no instituto. Um dia eu ouvi na recepção, eu pensei assim, bom, será que ele deu um torcicolo, né? Dormiu e tal. Não, o que aconteceu aí, né? Eu tenho essa doença aqui, a distonia muscular. Pô, distonia muscular? Mas o que causou isso? Ninguém sabe. E tudo aquilo que vem assim, ninguém sabe, é excelente para as práticas integrativas. Tá? É aí que nós temos sucesso, tá bom? Já fica uma dica para você. E eu disse, mas aconteceu um acidente? Não. Um dia eu acordei assim. Pô, e tu nunca tentou tratar? Não, já trato há anos. Eu estou fazendo tratamento com Botox, aplicando Botox. Quanto tempo? 1 ano. Tu ficou melhor? Era pior do que como está? Não, tá igual, só que o Botox me relaxa um pouco. Lógico, o Botox é para relaxar mesmo. E aí alivia a dor, porque ele tinha dor. Tudo bem. Já tentasse fazer acupuntura alguma vez? Não, nunca tentei. Alguém já me recomendou, mas eu acho que não dá 1 ano, né? Uma doença neurológica. Mas vamos tentar. Posso fazer um teste contigo? Não quero te cobrar nada. Só fazer um teste. Faço. Lá peguei a agulha, na recepção mesmo. Coloquei uma agulha aqui, fiz exercício assim. Ele movimentou para lá, para cá. Eu assim, e aí? Parece que dá uma relaxada. Se dá uma relaxada é igual ao Botox, então, né? Legal, quer fazer um tratamento? Faço. Em quantas sessões ele ficou melhor? Quero uma resposta de vocês. 5 sessões. 5 sessões. Então teve essa. Aí a segunda, na terceira sessão, eu falei, na segunda sessão eu falei para Cris, meu Deus, vai ser difícil. Vai ser difícil esse negócio. Na terceira sessão, ele ficou reto. Ele saiu da máquina e ficou reto. Só que quando ele ficava reto, começava a dar um tremor assim e a cabeça voltava, mas ele ficou reto. Muitos anos, né? Sim, mais de 1 ano. 4ª sessão, 5ª sessão. Na 6ª sessão, eu olho ele entrando na recepção, ele reto. Eu não acredito nisso. Entrou reto. Aí ele entrou rindo. Ele é jovem, assim, tem 20 e poucos anos. Resumindo, tá bom. Ele ficou bom. E ele estava com processo de aposentadoria. Ele já estava com processo de aposentadoria. Por invalidez. Então, assim, porque tudo aquilo que é crônico, as práticas médicas integrativas vão dar resultado. Roberto, mas a aromaterapia, se ficar nesse caso,
na massagem, porque a gente usou acupuntura, ventosa e massagem. Tá? Massagem na coluna, né? Coluna cervical, a coluna torácica, com ventosa, então poderia colocar ali óleo essencial diluído, que a gente vai ensinar as técnicas que tem, e agulha, acupuntura nesse caso. E quem não tem formação para ser acupunturista pode usar shiatsu, doin, né? Os mesmos pontos, tá? Que a gente utilizou. Mas assim, 5 sessões. Tá? Então assim, 1 ano e meio, não, 1 ano e um pouco mais, alguns meses, aplicando Botox. Praticamente 1 ano e meio tentando tratamento, com diagnóstico. 5 sessões com prática integrativa ficou melhor. Quem é melhor para caso crônico? É prática integrativa. E isso é uma realidade do mundo. Isso não é só, eu estou dando um exemplo, mas nós atendemos recentemente uma senhora que tinha 30 anos de dor crônica. 30 anos. No corpo todo. Foram assim, eu acho que deu no máximo 10 sessões. No máximo 10 sessões. E ela se deu alta. Ela se deu alta. Né? Acupuntura e shiatsu. E também usamos laser. Tá? Porque assim, a primeira sessão não tinha como colocar agulha. Porque quando eu pensava em chegar perto dela, ela já ai, não dá, tudo dói, não tinha como encostar. A gente foi com laser. A segunda sessão eu já comecei a fazer shiatsu. Na verdade não era físico a dor dela. É só qualquer terapeuta tem 30 anos. Não é físico. É um corpo somatizado. A manifestação é física, mas é um corpo legado por 30 anos. Um monte de problema. E na primeira sessão, eu já entrei com tudo. Com tudo mesmo. No sentido assim, revele tudo. Entendeu? Revele tudo. Porque ela começou, na sessão ela falou assim, olha, eu vim porque a minha filha me trouxe, porque não adianta, são 30 anos. Eu tomo, aí começou a citar os medicamentos, ainda tomava um monte de medicamento. E eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, para começo de conversa nossa, se você não quiser ficar no tratamento, você pode sair, sem problema nenhum. Não me interessa a sua filha, quero saber você quer tratamento ou não. Isso é que importa para mim. A sua filha a gente conversa depois. Entende? Não quero saber da sua filha. Quero saber se você quer o atendimento ou não. Como eu estou aqui, eu vou ficar então. Ok, então você vai ficar? Legal, fiquei feliz, né? Gostei muito que você vai ficar, é muito importante para mim.